Bom dia, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez no Clube 91 com o pastor Vinícius. Seja muito bem-vindo você que está entrando aí. Você possa fazer parte desse Clube 91 todos os dias de segunda a sexta-feira para abençoar a sua vida, para que a gente possa aprender a ter uma vida de qualidade. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, já passamos aí uma semana e nós estamos aqui novamente na presença de Deus, aprendendo e nos esforçando para vivermos uma vida de qualidade, para vivermos o melhor dessa terra. Para quem não me conhece, sou o pastor Vinícius e eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira para conversar com você, para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus. Então envie aqui os seus comentários aqui, ó, envie os seus comentários, a sua pergunta, o seu oi, não sei o que você vai mandar. Curta também esse vídeo e compartilhe, manda para os seus amigos, para os seus parentes, no WhatsApp, no Instagram e nos grupos do Facebook. E aí vai alcançar muita gente. Eu sei que você faz parte aí de um monte de grupo, em nome de Jesus, manda para esse povo aí, para que eles sejam alcançados e através dessa palavra haja uma grande transformação na vida deles. Deus abençoe você que já está entrando aí, ó. Monique Stephanie, bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe. Tem outras pessoas aí, manda aí o comentário também aqui, ó, para mim saber quem está online. A nossa irmã Maria Aparecida Siqueira, bom dia. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Mãe da nossa irmã Lu Siqueira, está online aí, para a glória de Deus. E nós estamos aqui aprendendo mais de Deus e isso tem sido maravilhoso, né? Deus tem falado poderosamente conosco sobre a palavra dele e isso tem nos acrescentado muitos dias de vida, isso tem nos acrescentado muita força, isso tem nos acrescentado uma prosperidade genuína. A nossa irmã Meire Lima, bom dia, a paz a todos, já está online aqui também. Então, gente, isso tem sido maravilhoso, hein? A pastora Evanda também, bom dia, paz, pastor Vinícius, glória a Deus. Ontem a pastora Evanda fez uma live aqui de noite, quinta-feira, às 8 da noite, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, ela faz uma live para as mulheres, né? E tem sido uma bênção, tem sido algo extraordinário. Então Deus abençoe a pastora Evanda aí, pela live abençoada para as mulheres, né? A nossa irmã Josi Oliveira também deu bom dia aqui. Então, gente, Evangelista de Cristo também já está online aqui. Isso tem sido maravilhoso. Então, seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar, te honrar e te encher da presença dEle para que você possa crer naquilo que Deus tem para nós, né? Tem muitas pessoas sofrendo nessa terra porque elas não conhecem a Deus, elas não conhecem o que Deus tem para elas. Então, o nosso intuito aqui é de ensinar você o que você tem direito nessa terra, porque as pessoas vivem nessa terra como se elas não tivessem direito de nada, né? Mas a Bíblia nos ensina que essa terra foi feita para nós, para que a gente viva o melhor de Deus nessa terra. Então, Deus abençoe, a pastora Evandra mandando um coração aqui abençoado. Gente, vamos orar em nome de Jesus para a gente começar? Sempre que a gente está fazendo essa live, a gente ora primeiro e depois a gente vem com a palavra e aprendendo aquilo que a gente está falando durante esses dias, né? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, por essa sexta-feira, Pai, de sol abençoado, pela oportunidade de nós estarmos aqui para aprendermos mais do Senhor. E o Senhor tem nos capacitado e nos direcionado, ó Deus, de forma extraordinária para aprendermos mais do Senhor e que isso venha ter um efeito na nossa vida, para que a gente possa mudar nossas atitudes, que a gente possa mudar a nossa forma de ver, de agir, de viver, e isso venha trazer benefícios na nossa vida, Pai. Nós temos vivido muitos benefícios daquilo que o Senhor tem nos ensinado, e isso para nós é maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Então Deus abençoe você, compartilhe, não esqueça, se você faz parte desse Clube 91, vai lá no YouTube quando acabar e você se inscreve lá no YouTube, escreve lá Clube 91, você se inscreve no canal, ativa o sininho, que todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, tem uma live lá, um vídeo novo para abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 47, Gênesis 47, versículo 1. Gênesis 47, verso 1. Ontem nós tivemos uma live poderosa, amém? Quem gostou da live aí? Manda aí um
um coraçãozinho, manda alguma coisa aí para mim ver. Porque aquilo que a gente ensina aqui é para abençoar você, amém? Se você não está gostando, aí fica difícil, hein? Mas eu acredito que tem sido uma bênção em nome de Jesus. Para mim, para a sua vida, para que a gente possa crescer, porque Deus tem dado revelações poderosas aqui em cima da palavra. A Meire mandou coração, a Monique mandou bastante coração e joinha também. A pastora Evandra, foi bênção. É isso aí, glória a Deus, isso é o nosso intuito, né? Gênesis 47, versículo 1. Nós estamos há 13 lives falando sobre a história de José. Hoje a gente vai para a 14ª, em nome de Jesus, amém? Porque a história de José é algo lindo demais, meu Deus do céu. Vocês viram o que Deus fez na vida de José? Na vida de José, Deus honrou ele em tudo aquilo que ele fazia. Desde a época que ele foi vendido até o momento que chega aos 7 anos de fome. Aí em Gênesis 47, verso 1, diz assim, ó. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então Faraó a seus irmãos, Então Faraó disse a seus irmãos, qual é o seu negócio? E eles disseram a Faraó, teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Vou ter que voltar aqui um pouco na época que José vivia com o pai dele, para que você possa entender, que hoje eu vou falar um pouco sobre a família de José. A Bíblia diz que José era filho de Jacó. Veio Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão, Abraão sai da terra dele, do meio da parentela dele, e ele vai ter um filho chamado Isaac. E aí esse filho chamado Isaac tem um filho chamado Esaú e Jacó. E aí todo mundo conhece a história que Jacó pega e recebe a herança no lugar de Esaú, porque Esaú tinha vendido a primogenitura, né, de filho, que ia receber a bênção, e aí ele pega e vende para Jacó. E aí Jacó faz uma tramóia com a mãe dele lá, e vai lá e pega e engana o pai dele, e ele recebe a bênção no lugar do seu irmão. E aí ele pega e foge, né, com medo do irmão dele matar ele. E ele vai, pá, e some. Ele pega e trabalha aqueles 14 anos lá, por uma mulher, né? E aí depois ele casa com ela e tem filhos, né? E ele tem 11 filhos, aí vem José por último, era o 12º. E ele não foi o último ainda, depois teve mais um. E aí ele pega, gente, e José cresce com aquele ambiente, né? De filho mais mimado, de filho melhor cuidado, de filho mais novo, né? Caçula, né? Que o pessoal fala hoje. Filho caçula, né? Que tinha do bom, do melhor, não sofreu nada, tinha um monte de funcionário para cuidar dele, todo mundo cuidava dele, e o pai dele demonstrava para todo mundo que amava mais a José. Por que que Jacó fazia isso? Porque esse era um problema da família de Abraão. A família dele não era perfeita. Abraão escolheu a Isaac no lugar do seu outro filho. Aí vem Isaac e escolhe Jacó. Porque a mãe dele mostrava que amava mais a Jacó e Isaac amava mais Esaú, porque ele era do campo, porque ele era guerreiro. Então já tinha essa briga aí de discordância. Aí Jacó, que tinha aprendido isso com seus pais, o que ele faz? Ele chega na família dele, diante de 12 filhos, e ele comete o mesmo erro que a mãe dele cometeu e que o pai dele cometeu, de demonstrar que ele amava mais a um filho. Aí ele demonstra que ama mais José, a tal ponto que ele dá até uma roupa diferente para José. Ele dá uma túnica, algo que destacava no meio de todo mundo. E todo mundo, quando olhava José vestindo aquela roupa, né? Que é igual quando presente, né? Quando você faz aniversário, aí você recebe um presente, o que você faz? Você vai lá e coloca a roupa, para todo mundo ver que você está com a roupa nova, né? Ou quando você vai e compra uma roupa, por quê? É algo novo, é algo em destaque, é algo que você não tinha. Aí Jacó vai lá e entrega para José, ó, isso aqui é a túnica e tal para você, porque eu amo muito você. Aí ele recebe aquilo, né? E pá, nossa, meu pai me ama muito. Aí ele coloca
a túnica e demonstra para todos os irmãos, os 11 irmãos, que ele era mais amado do que os outros. E aí o que acontece? Os irmãos dele já começam a ficar com raiva dele, né? Fala, esse cara, pelo amor de Deus, né, velho? Como que nosso pai consegue amar mais esse cara aí? Ele não faz nada, velho. A gente tem que sair pro campo para cuidar. Ele fica aqui na boa e o nosso pai ama mais ele. Porque Jacó teve ele na velhice, né? Quando ele era mais velho. E aí ele ama mais por causa disso. Que era mais próximo ali, ele já estava, tipo, pensando em morrer e tudo, né? Já estava quase na morte. Então ele se apega mais ao filho dele. Talvez o que ele não fez para os outros filhos, ele começa a fazer para José. E aí ele pega e mostra isso. Aí o que acontece? José já tem a fama de ser o mais amado, já recebe a túnica. Aí um dia todo mundo acorda, né? Todo mundo tá lá, todo mundo reunido para tomar o café junto. Aí José vem com uma historinha furada, na visão dos irmãos dele. Ó, gente, eu tive um sonho aí, né? Aí todo mundo já olha para a cara dele, teve um sonho, tive um sonho que vocês, né, resumindo o sonho dele, que vocês todos se dobravam para me servir e meu pai e a minha mãe também. E eu era superior a todos vocês. Aí os irmãos dele já amavam ele já, né? Já tinha um carinho absurdo por ele. Aí o que eles fazem? Fica com um ódio terrível dele. Fala, como que você, velho, você é o menor daqui, você é o mais novo, você não é ninguém aqui. Tipo, menosprezando ele, falando, quem é você para querer mandar na gente? Existe o nosso pai que está acima de nós e existe 11 caras ainda para chegar em você. Então quer dizer, você não é nada, você não vai ser ninguém, não. Você vai ser só mais um aí que não vai ser nem contado na história. Só que José tinha esse sonho e ele conta isso e acontece uma grande revolução. Só que o seu pai, que era um homem de Deus, pega aquilo e guarda no coração. Ele não fala nada, mas ele guarda no coração. E aí o que acontece? Os irmãos dele armam uma arapuca para ele, né? Jacó fala, vai lá ver seus irmãos lá no campo, como é que tá e pá. Aí ele vai, quando ele chega lá, o que acontece? Os irmãos dele, com tanto ódio dele, pega e joga ele dentro de uma cisterna. Jogando ele dentro de uma cisterna, porque eles queriam matar José, não queria saber de papo não, irmão. Eles não queriam vender José, eles queriam matar. Só que o que aí acontece? Deus entra e intervém no negócio, porque aí usa o irmão mais velho, Rubem, fala, não vamos matar ele não, velho. Vamos vender. Aí tá vindo uma caravana, né? Que o pessoal tá indo pro Egito. Aí eles pegam e falam assim, vocês não querem comprar esse cara aqui não? Não, dá aí que nós vamos comprar ele porque nós vamos levar uns escravos para lá pro Egito para vender, né? Para ganhar um dinheiro. Aí eles pegam, levam José como escravo. Leva José como escravo, vende ele. Aí os irmãos dele, que não era bobo nem nada, sabe o que eles fazem? Eles pegam um animal, mata e suja a túnica de José, de sangue, e chega lá pro pai deles, né? Porque ele sabia, como que nós vamos falar para quando o nosso pai chegar? A Marielle aqui, bom dia, Marielle, Deus abençoe. Chega lá no pai deles, em Jacó, e fala assim, pai, Jacó, José, a gente encontrou a túnica dele, algum animal feroz veio e matou ele. Porque olha aqui a roupa dele suja de sangue. Eles armam uma situação mentindo para Jacó, os pilantras, falando que José tinha morrido no meio do caminho, né? A gente encontrou no meio do caminho aí na hora que a gente estava voltando. Arma uma arapuca para ele, vende ele e fala que foi um animal que matou ainda, um animal feroz. Olha que tramóia que os caras fizeram. Aí, Jacó, que amava tanto, chora, fica, né? Nossa, meu filho morreu. Aí o que acontece? Jacó tem que esquecer do filho dele, né? Tem que esquecer de José. Enquanto José estava vivendo uma vida de escravo. Jacó estava achando que ele estava morto, irmão. Por isso que Jacó não vai atrás dele, porque você pode pensar assim, mas os caras vendem, por que Jacó não foi atrás de José? Porque ele achava que José estava morto. Porque os irmãos, imagina, 11 pessoas falando e contando a mesma história. Você acha que o pai deles não ia acreditar? Porque ele não tinha noção, não achava que José ia ser morto ou José ia acontecer alguma coisa pelos irmãos dele, né? Deus abençoe nosso irmão Wellington da Costa. A paz do Senhor, pastor Vinícius. Deus abençoe, irmão. A nossa irmã Mara Santana Dias, bom dia, que Deus nos abençoe nesta sexta-feira e que a paz reine em nossos lares. Aleluia, hein? Isso aí é uma oração, hein? Glória a Deus, minha irmã, Deus te abençoe. Isso é o que acontece com José até ele chegar lá. Aí o que acontece? O pai dele não tem como ir atrás dele mais, a nossa irmã Angélica, bom dia. Não tem como ir atrás dele mais, por quê? Porque ele achava que estava morto.
Mas isso era um propósito de Deus, porque Deus precisava enviar José. Aí José vai e passa por toda a história que nós aprendemos aqui durante 13 lives, irmão. Volta 13 lives aí para trás que você vai ver desde o começo da história de José. E aí hoje eu quero falar sobre a família dele. Aí o que acontece? José está trabalhando lá e o povo está vivendo aqui, ó. Todo mundo está vivendo, todo mundo tinha esquecido já de José, já tinha nascido outro filho, Benjamim. E estava todo mundo vivendo na boa. Mas Deus não tinha esquecido ainda não, filho. O que Deus fez? Eu falei aqui, ó, a prosperidade de Deus vem em todas as áreas. Aí faltava, José estava recebendo bênção em tudo quanto é área, irmão. Estava recebendo honra em tudo quanto é área. Só que precisava do quê? José ainda precisava ser honrado no meio da sua família. Porque foi o lugar que ele recebeu a vergonha, foi o lugar que ele foi vendido, foi o lugar que ele foi traído. Aí o que acontece? Todo mundo está vivendo durante 7 anos de fartura, José trabalhando, a sua família lá em Canaã, em outro lugar, longe do Egito. Aí o que Deus faz? Manda a fome. Aí vem a fome no Egito, vem a fome em Canaã, vem a fome em tudo quanto é lugar. E aí eles pegam e fazem o quê? Estão lá desesperados sem saber o que fazer. Aí Jacó acorda e fala assim, o que vocês estão fazendo aí parado? Os irmãos de José. O que vocês estão fazendo aí parado, né, velho? Vocês vão esperar a morte, é? Vocês não estão vendo que está todo mundo passando fome, a situação que a gente está vivendo? Que era bastante gente, imagina os filhos dos irmãos de José, imagina, já era 12 irmãos ali, né? Já não era pouco. Aí os filhos, as mulheres, então era muita gente que vivia ali. O pessoal, mais ou menos umas 70 pessoas ali da família de José, né, que ficou. E aí ele fala assim, vocês vão esperar, Jacó fala, vocês vão esperar todo mundo morrer, é? Vocês fazem alguma coisa? Vocês vão até o Egito e ver se lá tem alimento, para que a gente possa sobreviver. Aí os irmãos dele fazem o quê? Os irmãos dele vai até o Egito, atrás de alimento, atrás de comida. Só que eles não imaginavam quem estava lá, irmão. Não fazia nem ideia. Por quê? Eles chegam diante do povo e falam assim, ó, a gente veio aqui para o Egito porque a gente está passando fome, nossa terra não tem comida. O que a gente tem que fazer? Ah, vocês têm que ir até um cara aqui, ó, que vai... Não era mais José o nome dele, Faraó tinha mudado. Vocês vão até esse cara aqui, e aí vocês pegam, coloca o nome dele aqui, vamos ver se alguém acha. O nome que Faraó deu para José. Tá lá no capítulo 41. Aí, gente, o que ele pega? Lê na Bíblia aí, volta no capítulo 41, que você vai ver lá o nome que mudou e coloca aqui para mim. Aí o Faraó muda o nome dele, de José não é mais José. Aí quando os irmãos dele chegam lá, eles falam, ó, a gente está com fome, a gente precisa comprar comida, o que a gente tem que fazer? Vocês têm que ir até um cara chamado tal, que na verdade era José. Aí eles chegam diante de José para pedir alimento, e José está lá, imagina José vendo os irmãos dele. Porque quando José saiu, ele tinha 17 anos de idade, então ele era um jovem. E à medida que você vai crescendo, você vai mudando. E ainda tinha outra coisa, José não tinha mais a aparência de um israelita. José não tinha mais a aparência dos irmãos dele, não se vestia mais igual, não era a mesma cultura que José estava vivendo. Tanto que quando o faraó chama José, o que acontece? José rapa a barba, que era algo que eles não faziam. Eles viviam, os israelitas, eles vivem com a barba grandona, você já viu lá na televisão? Porque aquilo é um sinal de respeito, aquilo é um sinal de autoridade. Quanto maior a barba, maior a autoridade. Aí o que acontece? José já entra no contexto da realidade que ele estava vivendo. Então ele rapa a barba, ele coloca as vestes dos egípcios, igual os egípcios andavam, ele andava. Então imagina, quando chega aos irmãos dele, o nome dele já não era o mesmo. O nome dele já não era o mesmo, então não tinha como conhecer como José. A aparência dele já não era a mesma também. Então eles se deparam diante de José como se fosse um cara que eles nunca viram na vida. Olha como que é. Quando a bênção de Deus chega, irmão, até a nossa aparência, tudo muda. O que o pastor falou aqui, ó, na quarta-feira? Ele falou que quando ele era do mundo, ele tinha 58 quilos, irmão. Era só a vareta, era isso aqui, ó, ele. Só o pó da rabiola. Agora, olha hoje, quase 90 quilos ele tem, se não tiver mais de 90 quilos. A aparência dele mudou, tudo nele mudou.
As roupas dele mudou, o jeito de falar, o jeito de se comportar, tudo mudou, porque quando Deus entra na vida de alguém, ele muda em todas as áreas, irmão. Até na sua aparência Deus muda para melhor. Porque ele dá uma engordada em você, que você está comendo bem, você não bebe mais cachaça o dia inteiro. Você bebia cachaça o dia inteiro e comia 3 pedaços de carne. Hoje você vai no churrasco, você come só carne. Churrasco de crente é o mais caro que tem, velho. Porque ninguém bebe. Todo mundo tem que comer carne. Então aí a carne é mais cara do que cerveja. O que acontece? Você come mais carne, gasta mais. Aí o que acontece? Eles chegam diante de José sem saber que era José. Meu Deus do céu, irmão. Porque Deus muda até a aparência. Deus melhora até a sua aparência. Deus transforma até a sua aparência para melhor. Ah lá, ó, a Marielle. Eu acho que não é esse nome não, Fazenate Paneia não. É alguma coisa com Paneia, mas não é Fazenate. Deixa eu mudar aqui, ó. Gênesis 41. Gênesis 41. Vamos lá. A Marielle falou, é esse aí? É bom para ver se vocês estão prestando atenção, hein? Deus muda o nome dele. Vai vendo se você acha aí, porque esse do computador aqui é difícil achar. Aí eles chegam diante de José e falam assim, ó, a gente veio comprar comida. Agora imagina a mente de José, irmão. Meu Deus do céu, hein, velho. Alguém trai a gente já quer matar a pessoa, né? Fala a verdade, você não quer matar? A pessoa te trai, você já quer enfiar uma faca nas costas dele. Já quer acabar com a vida dele, de tanta raiva que você fica. Agora imagina sendo seus parentes, sendo seu irmão. Foi isso que aconteceu com José. José olha e vê os irmãos dele chegando e ele falando, meu Deus do céu, se passaram já anos, mais de 13 anos. 13 anos até a bênção, mais 7. 21 anos. Aí ninguém sabe em qual época dos 7 anos eles aparecem ali. Então já mais de 20 anos, irmão. José já tinha mudado a aparência até pela idade. E aí os irmãos dele chegam da mesma forma, do mesmo jeito, porque não tinha a promessa de Deus sobre ele, estava sobre José. E aí eles pegam e falam assim, ó, a gente precisa comer. Aí vem aquele negócio em José, né? E José olha e fala, meu Deus do céu, velho, meus irmãos aqui que me traíram. Os caras que me venderam, os caras que me abandonaram, hoje estão vindo aqui pedir minha ajuda. Imagina a confusão na mente de José, irmão. E aí eles falam assim, ó, vocês vão. Aí vem o irmão mais novo e tal, aí ele fala assim, resumindo, né? Eles pegam e falam assim, José fala, ó, vocês vão ter que deixar o seu irmão mais novo aqui. Olha o teste que José fez, irmão. A Bíblia diz que Jacó teve um filho depois que José morre, que era Benjamim. Aí os irmãos dele vão até José buscar comida e ele pega e fala assim, ó, você tem que deixar esse mais novo aqui comigo e voltar lá e mandar seu pai vir aqui para que eu possa cuidar de vocês, que eu possa dar algo para vocês comerem. Olha o teste que José fez. Os mesmos irmãos que venderam o irmão mais novo, agora tinha que deixar o irmão mais novo. Mas a atitude deles foi diferente, eles não queriam deixar mais. Agora imagina na cabeça de José. Olha como que é difícil, irmão. José olhando e falando, eu era o irmão caçula, o cara que precisava mais de cuidado, que eu era o mais novo. Vocês me venderam, vocês queriam me matar, vocês me traíram e não sentiram nada, velho. Inventaram uma história pro meu pai e nada, né? Agora, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão lutando pela vida do seu irmão mais novo. Lutando pela vida de Benjamim, irmão. Imagina a comparação dele. O irmão mais novo foi vendido e o outro irmão mais novo está sendo cuidado. Imagina a raiva que não poderia gerar no coração de José, ao ponto dele falar assim, esses caras têm que ser mortos, velho. Porque José tinha autoridade para matar todos eles. Porque eles estavam na terra de José. Eles estavam na terra em que José governava e José mandava. Isso é o mais difícil, irmão. Quando a gente tem o poder de agir contra a vida de alguém, talvez até de acabar com a vida de alguém. Alguém que nos traiu. Olha o teste que Deus faz com a gente. Isso é dificílimo, porque
você recebe a traição e muitas das vezes você não tem como fazer nada contra a pessoa, né? Porque a pessoa é maior que você, porque alguma coisa não deixa, você não tem força e poder suficiente. Existem leis, existe um monte de coisa que te impede de fazer algo contra alguém que te trai. Mas ali José estava num patamar que ele podia exercer a autoridade de mandar matar todo mundo que tinha traído ele. Imagina se Deus faz esse teste com você hoje, hein? Ele pega as pessoas que te traíram, coloca na sua frente, te dá um poder, te dá um cargo, que você tem a autoridade de mandar prendê-los, de você mandar matar, de você mandar fazer qualquer coisa contra eles. Será que a gente passaria no teste? Será que a gente seria aprovado por Deus como José foi? Ou a gente perderia a nossa bênção ali? No momento em que a gente tem autoridade para fazer algo contra aqueles que nos traíram. Essa era a situação que José estava vivendo. Depois de anos e anos passando luta, depois de anos vivendo no Egito, depois de anos que ninguém lembrava de José, José tem novamente a oportunidade de se vingar, de agir contra aqueles que traíram ele. E ele faz um teste e ele prova que realmente os irmãos dele não amavam ele. Meu Deus do céu, é difícil demais isso, irmão. Quando nossos parentes falam alguma coisinha no grupo lá, nós já quer meter a faca neles, já quer matar eles, já quer parar de conversar, já quer fazer um monte de coisa, né, contra eles. Agora imagina você ser vendido para uma terra estrangeira que você não conhece, ser vendido para um lugar que ninguém lá tá nem aí com você, porque você chega lá como escravo. A mente de José, eu tinha tudo, velho. Perdi tudo por causa desses caras aqui. Eu tô aqui hoje porque Deus me honrou, não por causa deles, porque por eles eu estava morto. E agora esses caras estão vindo aqui pedir ajuda para mim. Eles dependem daquilo que eu vou entregar para eles, senão eles vão morrer de fome. Misericórdia, hein, irmão? A pastora Evanda falou, não é fácil não. A irmã Meire é forte, o evangelista de Cristo, misericórdia. É isso, irmão, meu pai do céu, é difícil demais, hein? A irmã Valéria de Araújo, bom dia, atrasada, mas estou aqui para receber um pouquinho dessa palavra. Deus abençoe nosso dia, em nome de Jesus. É esse o momento que José está vivendo. José recebe os seus irmãos com todo o poder na mão de matá-los. Mas se você for analisar José e Davi, mesma coisa, né? José recebe esse cargo de poder fazer o que ele quisesse com os irmãos dele. Porque os irmãos dele traíram ele. E Davi a mesma coisa, os irmãos chegou lá, Davi, sai fora, velho, some daqui, você não é ninguém não, o que você está fazendo aqui? E aí Davi vai e vence a guerra e os irmãos dele é abençoado por causa dele. Imagina um negócio desse, irmão? A nossa bênção vai ser tão grande que vai atingir até aqueles parentes que a gente não gosta, até aqueles que eles vão ter que saber e reconhecer e muitas das vezes eles vão até precisar de você. Isso é o mais difícil, a gente limpar do nosso coração e da nossa mente as coisas que passaram, aquilo que fizeram contra nós. Porque a nossa tendência é querer receber a bênção para esfregar na cara dos outros. Para mostrar, eu venci, velho, eu venci, tá vendo? Ninguém acreditou em mim, ninguém concordou comigo, todo mundo falava que eu era louco, ninguém acreditou no meu sonho. Agora que eu tô aqui na boa, todo mundo quer me ajuda? É difícil demais isso, irmão. Mas é isso que Deus está nos ensinando hoje. Olha como que Deus é. Deus está nos ensinando a perdoar, nos ensinando a lembrar que nós não somos igual a eles. Que nós não agimos da mesma forma, que nós não agimos com a mesma vingança que eles agem, que o mundo age. O mundo ele ganha as coisas e ele passa por cima do outro. O mundo ele ganha as coisas e ele quer destruir o outro. Ele quer provar que ele é melhor, mas o cristão não. O cristão em todos os momentos, até no momento bom, até no momento que ele está bem, ele tem a diferença no agir, na atitude dele, na forma que ele age. O que aconteceu com Jesus? Os caras fizeram ele sofrer, os caras fizeram ele passar por toda aquela tribulação que foi até chegar no Calvário e ser morto. Mas em cima da cruz ele fala assim, ó, Deus, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Tenha de misericórdia deles porque eles não sabem o que ele faz.
mesmo eles me colocando aqui nessa cruz, mesmo eles tendo me traído por Barrabás. Barrabás era um pilantra e ele foi trocado por Jesus, o povo preferiu escolher ele. E aí, Jesus? Jesus chega e fala, não, perdoa eles, porque esse é o meu propósito. Isso é difícil demais, irmão. Mas é essa a renúncia que o cristão tem que fazer. É essa a renúncia que o cristão tem que agir. Da mesma forma que José agiu. Os irmãos dele chegam até ele e ele faz um teste. E ele vê realmente que os irmãos dele não estavam nem aí com ele. Ele já tinha a prova porque ele tinha vendido. Aí depois de anos ele faz o mesmo teste. E ele vê realmente que os irmãos dele não estavam nem aí com ele. Mas como ele era diferente, como Deus tinha transformado, ele fica num momento, ele passa por um momento de raiva ali, mas logo ele já fala, não, eu não posso voltar e ser igual aos meus irmãos, eu tenho que ser totalmente diferente deles. Eu tenho que ser alguém que traga a diferença no meio da minha família, eu tenho que ser alguém que traga a salvação para minha família. Porque eles vieram aqui pedir a minha ajuda. Aí olha a frase que José fala. Quando ele se revela, né? Aí manda o pai dele vir e tudo. Se revela até chegar nesse 47 aqui. Aí ele se revela que ele é José. Aí os irmãos dele falam assim, José. Eles ficam com medo, achando que José vai matar eles, né? Porque eles traíram. Aí ele fala assim, não, meus irmãos. Vocês não me venderam à toa. Vocês me venderam porque era um propósito de Deus. Deus me enviou antes. Olha a mente de José, Deus me enviou primeiro para que hoje eu pudesse haver salvação sobre a casa de nosso pai, para que hoje pudesse haver a salvação sobre a nossa geração, sobre a nossa descendência. Ele pega aquilo que era maldição e transforma em bênção. Ao invés de olhar que os irmãos dele vendeu ele, ao invés de olhar que os irmãos dele traiu ele olha como um projeto de Deus, que Deus usou aquela situação para enviar ele primeiro, para que ele pudesse vencer e então um dia ele tivesse autoridade para salvar toda a casa e a família dele. Meu Deus do céu, irmão. Olha a visão que José teve. Tem um louvor, eu não lembro dele direito, mas ele fala tipo mais ou menos assim, ó. Ele fala tipo assim, que as pessoas que tentaram me ajudar, mas não cumpriram aquilo, tipo assim, não realizaram aquilo que eles falaram. Mas não posso ter raiva deles, porque foi Deus que não permitiu. Eu não lembro direito a letra, é uma letra forte, é uma música antiga. Não sei se é da Cassiane, dessas levitas aí que já tem anos já de caminhada. É um louvor bem antigo. Ele está dizendo tipo o quê? Quantas vezes as pessoas chegaram, até mim mesmo, cara, eu vou te colocar em tal time, eu vou fazer isso por você, a sua vida vai mudar agora. E quando passavam os dias, aquela pessoa sumia, nada dava certo, não acontecia nada. E a tendência nossa é o quê? A ter raiva da pessoa, porque a pessoa falou uma coisa e não cumpriu. Porque a pior coisa que você pode fazer é isso, você falar algo que você não vai cumprir. Mas aí Deus vem e nos ensina o quê? Não é para você ter raiva da pessoa que te prometeu algo e não deu nada certo. De a pessoa que te prometeu e ela sumiu. Porque aquilo não era o meu tempo. Deus não permitiu que ela te abençoasse. Deus não permitiu que ela fizesse nada por você. Porque era o processo que Deus estava precisando trabalhar em você. Aí a gente faz o quê? A gente tem raiva da pessoa. Mas na verdade a gente não pode ter, a gente tem que ter a visão de Deus e entender que ela não nos ajudou porque Deus não permitiu, porque não era a hora de Deus, não era o momento de Deus. Foi isso que José entendeu. Ele falou, não, vocês não me venderam à toa. Aquilo que vocês fizeram foi um projeto de Deus para que eu fosse enviado para o Egito antes de vocês. E quando vocês chegassem agora, no momento de fome, no momento de tribulação, no momento de pandemia, no momento em que está todo mundo desesperado, eu tivesse a solução para resolver o problema de vocês. E aí ele lança essa palavra, José lança essa palavra em cima dos seus irmãos. Ao invés de mandar matá-los, ao invés de mandar destruí-los, ao invés de mandar acabar com eles, ele tem a visão espiritual de entender que todo o processo que ele passou não foi por mão de homem, todo o processo que ele passou não foi porque ninguém traiu ele, todo o processo que ele passou não foi porque alguém colocou ele lá,
mas foi porque o próprio Deus permitiu para que ele pudesse crescer como homem de Deus, para que ele pudesse amadurecer, largar de ser um filho mimado, para que ele pudesse entrar nos lugares e ser treinado por Deus, para que então ele fosse colocado no lugar mais alto no Egito. E aquilo que ele recebeu pudesse salvar toda a geração e toda a família dele para a glória de Deus. Olha a visão, irmão, que José teve. Olha o entendimento e a revelação. Porque isso é uma revelação. Você entender que as pessoas não te ajudaram, não porque elas não foram ruins, porque elas foram ruins, que as pessoas não fizeram algo por você, não porque talvez elas te traíram, mas aquilo foi permissão de Deus. E a gente tem que voltar e falar assim, não olhar para a pessoa, mas olhar para Deus e falar, não, eu tenho que olhar para essa pessoa como Deus olhou. Eu tenho que olhar para essa pessoa não com raiva dela pelo que ela fez para mim, mas entender que isso foi usado para trabalhar o meu caráter, para trabalhar o meu coração. Quantas pessoas que traíram a gente na igreja e depois a pessoa volta. E a gente perdoa ela e continua a vida, irmão. Aquilo não nos prende mais, porque nós somos libertos e nós não vamos ser levados pela visão humana do mundo, pela visão de vingança, pela visão de querer o mal da outra. Não. Muitas pessoas que traíram a nossa família, elas estão mal porque elas plantaram. Não porque a gente deseja mal, não porque a gente ora contra elas, não. É uma plantação, mas aqueles que vêm, pedem perdão, aqueles que se arrependem, aqueles que voltam para a igreja, eles voltam e a gente perdoa e continua a vida, irmão. Por quê? A gente tem que ter a visão de José. A gente tem que ter o coração que José teve quando ele olhou para os irmãos dele. E ele falou assim, eu tenho poder. Isso é o mais difícil. Esse é o ponto mais difícil da vida da gente. Quando a gente tem o poder de fazer algo contra alguém e a gente olha para a situação e fala assim, não. Mesmo que eu tenha autoridade, mesmo que eu tenha condição financeira de não fazer nada por aquela pessoa, porque quando eu precisei ela não me deu R$1, quando eu precisei ela não me ajudou. Mas eu tenho que mudar o meu coração e eu tenho que entender que eu tenho que ser diferente. Olha a visão que Deus está nos dando hoje. Você quer ser igual ao mundo ou você quer ser igual a que Deus manda? Você quer ser igual ao mundo ou você quer ser igual a José? Você quer ser igual aos irmãos de José ou você quer ser igual a José? Essa é a visão que a gente tem que ter do cristianismo, irmão. Uma visão em que muitas das vezes Deus vai permitir as coisas acontecer contra nós. E a gente não tem que olhar aquilo que aconteceu contra a pessoa. A gente tem que olhar que talvez ela foi influenciada por Satanás, ela deu uma brecha para o diabo e aquilo não vai trazer destruição para você. Porque se você continuar fiel, aquilo não vai te atingir. Aquilo vai trazer destruição para ela, porque ela plantou aquilo. Mas quando ela vir pedir ajuda, nós temos que estar com o coração aberto. O que os caras fizeram com José destruiu a vida dele? Não, fez ele crescer. A traição que os irmãos dele teve em cima dele não destruiu ele, fez ele crescer mais. Mas os irmãos dele depois plantaram e depois eles colheram. Colheram o quê? A fome, colheram a miséria, colheram o desespero. E aí eles vêm, chega e pede ajuda de José. Pede ajuda de José e José estava num cargo que podia acabar com eles. E ele fala, não, velho, eu não posso ser igual aos meus irmãos. Eu tenho que ser diferente porque eu sou crente. Eu sou realmente um homem de Deus. Eu sou realmente alguém que foi transformado e eu fui forjado durante 13 anos. Deus forjou o meu caráter. Porque se fosse há 13 anos atrás, eu tinha mandado matar os meus irmãos. Se fosse há 13 anos atrás, eu tinha mandado acabar com eles. Porque eles me traíram. Mas eu passei pelo processo que Deus quis. Eu passei pelo entendimento que Deus quis. Eu passei pela escola de Deus. E hoje eu entendo que eu tenho que suportar o fraco, que eu tenho que ser forte para aqueles que não têm força, que eu tenho que ser melhor do que aqueles que me traíram, que eu tenho que ser mais sábio do que aqueles que quase acabaram com o meu casamento, quase acabaram com a minha vida, quase acabaram com a minha família. Por quê? Eu preciso entender que Deus me fez diferente, que Deus me forjou para que eu pudesse ser a resposta de uma geração, a resposta de uma oração.
Sabe por que existe a família unida hoje, irmão? Sabe por que você é cristão aqui na família unida? Porque alguém lá atrás teve que perdoar outra pessoa. Porque alguém lá atrás teve que ser forjado durante 3 anos, 6 anos, irmão, sendo forjado, sendo transformado, passando pela escola de Deus, para que quando chegasse o momento, ela olhasse para a pessoa, olhasse e dissesse assim, ó, eu te perdoo. Porque não pelo que eu sou, não pelo que eu quero, mas eu te perdoo pelo que Deus me tornou, não pelo que eu era. E então nasceu uma nova família, e em cima dessa família nasceu a família unida. Porque teve alguém que se dispôs a fazer a vontade de Deus e a perdoar aquilo que aconteceu, a perdoar a traição, as traições que ela recebeu. Mas ela tinha o coração de José, ela teve o coração transformado, ela passou durante anos pelo treinamento de Deus. E aí quando chegou a hora, ela estava com o coração pronto para perdoar, para matar a sua vontade, a sua carne. E hoje, aquilo que ela fez lá atrás é a resposta de uma geração. É a resposta de salvação de vidas. É a resposta porque uma porta de uma igreja está aberta. E vidas estão entrando e sendo transformadas. Uma família foi transformada. E essa família trouxe a resposta para uma geração. Através de algo que foi feito lá atrás. Da mesma forma que José fez. José recebe os seus irmãos e fala assim, velho, eu podia acabar com vocês, matar vocês, mas eu sou diferente, eu trago vocês para o meu lado e eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou ainda apresentar a vocês aquele que está acima de mim, que é Faraó, aquele que me colocou nesse cargo. Aí vem para o capítulo 47 e ele fala o quê? Ele apresenta José, ó, enviou José, então veio José e anunciou a Faraó e disse, meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen, e tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e o pôs diante de quem? De Faraó, irmão. José ainda honrou os irmãos dele, velho. Meu pai do céu. José ainda coloca os irmãos dele, que traiu ele, que fez de tudo com ele, de frente com a autoridade mais poderosa. Não era qualquer um que chegava diante de Faraó. Não era qualquer um que tinha oportunidade de conhecer Faraó na vida inteira, irmão. E aí os caras vêm de outra terra e José coloca eles diante de Faraó. E fala assim, ó, Faraó, esse daqui são a minha família. Esses daqui são os caras que fazem parte da minha família, os meus irmãos e o meu pai. Honra eles ainda diante do cara que tinha todo o poder e toda a autoridade. Porque José tinha um coração totalmente diferente. José tinha um coração transformado, o que os irmãos dele não tinham. Mas através do testemunho de José, José transformou a história da família dele. Através do entendimento de José, José trouxe a transformação de uma geração inteira. E a presença de Deus perseverou na família deles até os dias de hoje, irmão. Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos filhos de quem? Filhos de Abraão. Filhos de Abraão, nós fazemos parte da descendência de Abraão. Se José não tivesse entendido isso, toda a sua família tinha morrido de fome e a promessa tinha morrido. Mas como Deus cumpre a promessa dele, ele envia José primeiro para o Egito, prepara o lugar para que a geração e a descendência dele fosse salva e continuasse a promessa que Abraão tinha recebido há anos atrás, de que ele seria pai de uma grande nação, pai de uma grande geração. E hoje nós somos filhos de Abraão. Porque nós viemos da descendência de Abraão, nós viemos da promessa que Deus deu a Abraão, mas teve que passar um dia pela mão de José, e José entendeu o propósito que Deus tinha para ele. José entendeu o propósito porque ele tinha sido enviado para o Egito, que era não de ser só honrado ele, mas de salvação para toda a família dele, de transformação, para que a descendência dele perseverasse na terra e chegasse até os dias de hoje. O que José estava fazendo? José estava cumprindo o propósito de Deus na vida dele.
Será que você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Será que você está cumprindo o que Deus pediu para você fazer? Ou você está focado só naquilo que é bom para você? Ou você está focado só naquilo que muda a sua vida? Você está focado só naquilo que vai abençoar você? José não, irmão. José focou naquilo que ia abençoar toda uma geração. José focou naquilo que ia focar, que ia abençoar uma grande geração. Meu pai, o pastor Eugênio, ele já teve diversas propostas para trabalhar secularmente, para ganhar muito bem, irmão. 10 mil, 15 mil reais. Ele já teve propostas assim, para o benefício dele. Mas ele falou o quê? Não. O meu propósito não é pensar só na minha vida. O meu propósito é salvação de vidas. O meu propósito é ver pessoas sendo transformadas. O meu chamado é ser pastor. E ele renunciou essas propostas, muitas das vezes com a igreja não estava dando dinheiro. A igreja não tinha recurso, a igreja não tinha nada. Mas existia um propósito em cima daquilo que ele estava fazendo. E ele não pensou só nele, ele pensou em uma geração inteira que viria após ele. Uma geração inteira que precisava ser transformada. Quantas vidas foram salvas na Família Unida? Quantas vidas estão sendo salvas? Quantas pessoas vieram, foram transformadas e mudaram de cidade e hoje estão sendo bênção na cidade dela? Através do quê? De uma escolha de um pastor, irmão. De uma renúncia, de não pensar só nele, mas pensar em todo um propósito que alcança uma geração, que alcança aquilo que Deus quer, não aquilo que ele quer. E aí ele faz o quê? Ele tem o coração aquebrantado para renunciar e aquilo trazer transformação a vidas. É assim que os pastores vivem, irmão. Eles vivem embaixo de renúncia. E aí, quando eles são abençoados, as pessoas não entendem por quê. Olha o tanto de renúncia que os pastores têm que fazer. Largar a sua vida, largar muitas das vezes aquilo que ele está fazendo para ir atender as pessoas. Ele não vive para ele, ele vive para o povo. E ele faz o quê? Ele está cumprindo o propósito de Deus. E aquele que cumpre o propósito de Deus é honrado por Deus, irmão. Por isso você vê um monte de pastor abençoado aí, por isso que você vê a nossa família abençoada. Por quê? Existiu renúncias que ninguém viu. Existiu renúncias que ninguém... todo mundo chamava a gente de louco. Existiu renúncias que ninguém rejeitaria. Mas os pastores renunciam, porque eles têm um propósito. Eles não vivem em cima de proposta, eles vivem em cima de propósito. E aquilo traz a transformação. Quantas pessoas drogadas entraram aqui e hoje são pai de família? Quantas pessoas entraram aqui pensando em se matar e hoje estão com a vida abençoada? Quantos casamentos chegaram aqui destruídos, separados, depois voltaram? Quantas pessoas chegaram aqui que não era ninguém, hoje é empresário? Quantas pessoas chegaram aqui com seus filhos nas drogas, irmão, e hoje são transformados? Por quê? Baseia a sua vida, o pastor ele baseia a sua vida em cima de um propósito. Mesmo que muitas das vezes no começo não está dando resultado, mesmo que muitas das vezes no começo ele não tenha condição financeira, mesmo que muitas das vezes no começo ele esteja sendo caluniado, as pessoas se voltem contra ele, as pessoas queiram destruir ele, usadas por Satanás, porque Satanás sabe do propósito. O pastor, as pessoas lutam contra os demônios, o pastor ele luta contra principado, potestade, hostes e domínios, contra os governantes da cidade, os demônios chefe, irmão. Por isso que a luta é tão grande contra filho de pastor, contra pastores. Porque ele está arrancando a pessoa de dentro do inferno. Você acha que o diabo fica feliz com isso? O diabo odeia pastor, irmão. Por quê? Ele sabe que o pastor é usado para transformar vidas. Por isso que ele lança na mídia os escândalos. Por isso que ele fala que pastor é ladrão. Por isso que ele quer acabar com o pastor. Porque se ele desmoralizar a moral dos pastores, as pessoas não confiam mais em pastor. E aí o que acontece? As pessoas não têm ninguém para cuidar delas mais. As pessoas vivem à mercê para que o quê? O lobo venha e tome a ovelha e leve e a mate. Mas quando tem um pastor, o lobo não vem. Quando tem um pastor, o lobo tem medo de vir. Porque ele sabe que existe alguém que protege a ovelha. Alguém que protege o rebanho. E aí ele faz o quê? Ele é inibido de atacar. Aí o que o diabo faz? Ele quer desmoralizar a moral dos pastores na mídia, usando a mídia, que é uma força extraordinária, que é uma força muito grande a mídia,
para que isso aconteça, para que você tenha raiva do pastor, para que você tenha ódio do seu pastor, para que você não confie nele. E então o que acontece? Ele não consegue cuidar de você. E aí vem que Satanás e traga a sua vida e destrói você. Muito mais fácil, porque não existe a proteção de um pastor. Você vê como que Deus é sábio? Por que que Deus deixou a igreja? Por que que Deus deixou o pastor? Por que que Deus deixou a comunhão? Porque Ele sabe disso, irmão. Ele sabe que ninguém vence sozinho, não. Ele sabe que nós precisamos, o ser humano, o que Deus fez? Deus criou Adão, certo? Adão era perfeito, irmão. Adão era a estatura perfeita. Aí o que Deus olha para ele e fala assim, ó, e Deus viu que o homem era só, que todos os animais tinham seus parceiros, mas o homem não tinha. Aí ele faz o quê? Ele criou uma disjuntora, ele criou alguém para ser a companheira, porque ele queria que o homem tivesse comunhão com alguém da mesma espécie que ele. Aí ele cria a mulher e eles se tornam uma carne só, porque a comunhão dentro daquilo. E aí desde aquela época de Adão, Satanás veio trabalhando para quebrar a comunhão. Ele vem até hoje trabalhando para quebrar a comunhão do ser humano. Por quê? Porque ele quer destruir o ser humano e ele sabe que quando está sozinho é mais fácil. Quantas vezes você já assistiu no Discovery Channel lá, nesses canais? O o animal que vai caçar, ele faz o quê? Ele fica só espreita, ó. Tem 10 animais ali, ele fica só aqui, ó. Na hora que ele vê que 9 sai e um fica moscando, um fica sozinho, o que ele faz? Ele vai lá e ataca. Mas você já viu algum atacar quando está todo mundo junto? Não, velho. Porque ele sabe que ele não vai vencer. Ele sabe que ele pode morrer. Ele sabe que ele vai ser destruído. Mas quando ele vê um sozinho, distante, ele vem para arrebentar, porque ele sabe que é presa fácil. É assim que Satanás age, arrancando as pessoas da igreja. Quando está toda a igreja, você não vê no culto que glória que é, irmão. Você vem no culto desanimado, você chega no culto acabado, você chega no culto pensando em se matar, você chega no culto pensando em separar, você chega no culto pensando em mudar de casa, em desaparecer, em sumir da sua casa. Mas quando você sai do culto, você sai transformado. Você vê que Deus te ama, você ouve de pessoas aqui que Deus ama você, pessoas que querem te ajudar na igreja, porque é a comunhão que Deus quer que a gente tenha. E aí você sai o quê? Renovado. E aí você tem força para lutar, porque você percebe que você não está sozinho, você tem um rebanho que te protege. Você tem uma igreja, você tem um pastor que cuida de você. Enquanto o mundo quer te destruir, existem pessoas que querem cuidar de você. Porque a sabedoria de Deus imposta na terra, para que a gente não viva peregrinando por aí sem saber o que a gente é, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo nessa terra. Aí Deus vem com a palavra dele e faz o quê? Eu tenho uma família para você. Eu tenho vida de prosperidade para você. Eu tenho honra para você. Você não é mais criatura, agora você é chamado de filho. Olha o que Deus faz, irmão. Deus te dá uma família, Deus muda seu nome, Deus transforma o seu nome. Você era chamado por apelido, hoje você tem nome. As pessoas te respeitam. Deus te traz honra. Os lugares que você chega, as pessoas falam, esse cara é crente, velho. Deus faz o quê? Te dá uma família, transforma a sua história, coloca pessoas para cuidar de você, pessoas que vão sonhar com você. Ontem eu estava conversando com um irmão e ele falou assim, cara, eu estou muito feliz na igreja porque você percebe que na família unida as pessoas se alegram quando você recebe uma bênção. Quando você conta no altar a bênção, você vê que as pessoas ficam felizes. E isso você não vê no mundo. Quando você conta alguma coisa boa no mundo, as pessoas querem ver a sua derrota, elas têm inveja, elas têm raiva, elas não aceitam que você está melhor que ela. Na igreja não, na família unida a gente percebe que as pessoas se alegram quando você vê o outro viajando, quando a gente vê o outro recebendo um carro abençoado, quando a gente vê o outro prosperando, irmão. Porque essa é a visão de Deus sobre a igreja. Não a visão que o mundo dá, que pastor não presta, que todo mundo que está na igreja é falso, que todo mundo que está na igreja é mentiroso, que todo mundo que está na igreja é... Não, filho. A visão de Deus sobre a igreja é essa. De você ter uma família a quem você recorrer, de você ter uma família a quem você lutar. E no meio da sua família, todo mundo é perfeito? Você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos. Todo mundo lá é perfeito, irmão? Não. Mas é sua família, não é?
Na igreja é a mesma coisa, ninguém é perfeito aqui. Mas todo mundo está aqui para auxiliar e ajudar o outro. Para ajudar o irmão, melhora nessa área aqui, velho. Ah, muito obrigado e tal. Porque a gente tem que crescer como família. E a Bíblia diz o quê? Com bom e com suave é que os irmãos vivam união. Porque no versículo abaixo diz o quê? Porque quando existe a união, Deus ordena a bênção. Sabe por que na família unida os empresários estão prosperando? Sabe por que as famílias estão sendo transformadas? Sabe por que está havendo cura impossíveis aqui, de milagres impossíveis? Porque Deus está vendo a união. Deus está vendo a união. E quando existe a união, é automático, Deus libera a bênção. E as coisas são transformadas. Foi isso que aconteceu na vida de José. Deus ordenou a bênção, porque sabia no coração dele que na hora que a família dele chegasse, ele saberia perdoar. E ele abençoaria a sua família. Isso foi o que José fez, irmão, quando a família dele chega. Os irmãos que traíram ele, os irmãos que venderam ele, os irmãos que falaram que ele estava morto, os irmãos que enganaram o pai dele. Quando chega diante dele, ele com o coração transformado, ele fala assim, ó, vocês me traíram, velho, vocês foram pilantra comigo, mas eu sei que isso foi um propósito de Deus para transformar meu coração. E agora eu vou apresentar vocês a Faraó, o cara mais poderoso que ninguém chega nele, só eu, porque eu tenho autoridade para chegar nele. Mas eu sou tão sábio que eu vou colocar vocês para conhecer ele também. E ele vai saber que vocês são a minha família. Eu vou trazer honra sobre a vida de vocês. Eu vou trazer honra sobre a minha família. Eu vou trazer honra sobre o propósito que Deus estipulou no meu coração. Amém? Segunda-feira estamos de volta, irmão. Que live é essa, hein? Segunda-feira eu vou falar, sabe sobre o quê? Vou falar sobre a honra que José recebeu no meio da família dele. Aqui é José honrando a família dele, mas você vai ver a honra que ele a honra que ele recebe depois da família e do pai dele, que mudou a história da vida dele, irmão, porque ninguém era nada. Você podia conquistar tudo, mas se você não recebesse aquilo, não valia de nada. E José recebe esse bem tão precioso que todo mundo lutava para ter aquilo. E ele era impossível. José recebeu o que ele recebeu da família dele. E Deus faz aquilo que ninguém entende, irmão. E Deus traz essa honra a José. Porque Deus ele faz aquilo que é impossível para o homem. Não tinha possibilidade humana de José receber aquilo. Mas porque Deus queria honrar ele. José foi honrado no meio da família dele de uma forma tão extraordinária que todo mundo queria aquela bênção. Mas só José recebeu. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. E Deus honrou ele no meio da sua família inteira. Vou falar sobre segunda-feira, às 9h01 da manhã. Clube 91 com o pastor Vinícius de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira a gente está aqui às 9h01 da manhã. Então segunda-feira eu estou de volta aqui para a gente falar sobre a bênção que José recebeu no meio da sua família. Uma bênção extraordinária que só aqueles que realmente eram escolhidos por Deus recebiam. E eu acredito que essa bênção vai recair sobre a sua vida. Se você quiser ofertar, está aqui, ó. Oferte pelo Pix. Faça uma oferta em cima disso. Deus, eu preciso perdoar alguém. Deus, eu preciso ter um coração diferente. Eu estou ofertando aqui, ó, porque eu não quero ser igual às pessoas que me traíram. Eu não quero ser igual àqueles da minha família que são contra mim. Eu não quero ser um invejoso. Eu não quero ser alguém que viva dessa forma. Eu quero ser alguém que receba a tua bênção e seja diferente. Então eu estou ofertando em cima disso, porque eu acredito que quando eu oferto, que quando eu honro essa palavra, aquilo que recai sobre mim, e Deus faz o quê? Repousa a bênção dele sobre você. Deus abençoe você que ficou até o final aqui, ó. Nosso irmão Ronaldo Barros, glória a Deus, pastor, bom dia. Nossa pastora Evanda, Marielle, mais um monte de gente aqui que está assistindo. Segunda-feira estamos de volta, Clube 91 com o pastor Vinícius. Nós já estamos há 14 lives falando sobre a história de José. Olha como que a Bíblia é profunda, irmão, e a gente não conhece nada muitas das vezes sobre Bíblia. A gente fala em uma pregação sobre a história de José, mas nós já estamos há 14 lives falando sobre a história de José, de tão profunda que é a palavra de Deus. E semana que vem, segunda-feira, estaremos de volta em nome de Jesus. Você que faz parte da Família Unida, domingo estaremos aqui às 6h30, o culto é 6h30, amém?
com um culto de celebração, culto tremendo, irmão, que Deus tem agido de forma poderosa, pessoas têm sido arrebatadas aqui, tocadas pelo poder de Deus, pessoas têm sido batizadas em línguas aqui, pessoas têm sido tocadas, curadas, pessoas têm saído daqui renovadas, tem sido algo tremendo o culto de domingo aqui e o culto de quarta, que é o culto de atitude. Domingo estamos aqui, nós esperamos que você esteja conosco na rua Wesley Dias Rodrigues, é aqui em Hortolândia, no estado de São Paulo, em Hortolândia. Você entra aí, se você quiser fazer parte dessa igreja, entra aqui nessa página, que nessa página da Família Unida, se inscreva aí, que aqui tem todos os cultos, todos os horários, tudo certinho, para você vir fazer o culto presencial conosco, amém? Deus abençoe você, gente. Muito obrigado a você que compartilhou, compartilhe, você que deu o seu like, você que comentou bastante aqui, ó. Muita gente comentando, a nossa irmã Valéria está comentando, a nossa irmã Nayara Cristina falou amém, a nossa irmã Meire, a nossa irmã Monique Stephanie aqui, nossa irmã Marielle, Danilo Gomes, meu grande amigo, comentando aqui também. Deixa eu ver, tem muita gente aqui, o nosso irmão Ronaldo, tá difícil aqui de aumentar, tem tanto comentário que tá subindo um monte aqui, gente, que não dá para me ver muito rápido. Muita gente assistindo aqui, graças a Deus, tem um monte de comentário aqui para cima. Se você tiver alguma dúvida, quando a gente estiver fazendo a live, você pode mandar aqui o comentário para a gente responder. Se eu não souber, na outra live eu venho e te explico, eu estudo, aprendo sobre aquilo que você quer saber e a gente aprende. Então, gente, semana que vem estamos de volta com a história de José. Você vai ver a honra que José recebeu no meio da família dele, algo que era impossível dele receber. Mas ele recebeu porque Deus transforma aquilo que é impossível, impossível na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até segunda-feira no Clube 91, em nome de Jesus. Compartilha essa foto aí que tem falando do Clube 91 nos seus stories, compartilha no seu Instagram, compartilha no seu feed aí, em nome de Jesus, para que mais pessoas possam saber do horário e eles venham saber do dia, para que eles façam parte aqui conosco do Clube 91, em nome de Jesus. Deus abençoe, até segunda-feira, em nome de Jesus. Amém?